Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Agente Venom da coleção Marvel Legends, action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Cartela aí do nosso Agente Venom, mantendo aí o design padrão, né? Conforme foi exposto, eu falei no review do Spider-Boy, né? Garoto-Aranha. Então a gente tem aí como se fosse a imagem da capa de uma revista, né? Aqui o logotipo da Marvel, aí o logotipo do Homem-Aranha, Spider-Man. Aqui você tem um desenho dele, o nome dele em inglês, e aí a menção que o Agente Venom seria o Flash Thompson, né? Aqui embaixo, o nome da coleção, Marvel Legends Series, aí você tem a figura exposta com seus acessórios, e aqui na parte inferior, né, lateral, seria o logotipo da Hasbro. Aí no verso da cartela, a gente tem na parte superior o nome da coleção, aí o desenho não, a foto da figura, né? Aqui você tem a apresentação do nome em inglês e a menção ao Flash Thompson, e aqui você tem a apresentação em vários idiomas. Aqui embaixo as figuras, né, dessa Wave, e como é uma figura adquirida na Amazon do Brasil, né? Então a gente vai ter aqui o adesivo do Inmetro, né? Não tem nada mais de relevante. As figuras dessa Wave aí seria o Homem-Aranha Ilimitado, aí você tem o Agente Venom que a gente está vendo hoje, o Spider-Boy que já tem review no canal, a gente tem a Electro, Francine Fry, aí você tem o Kane e o Camaleão, né? A versão aí do desenho animado. Bom, a apresentação aí em português tem o seguinte texto: Flash Thompson incorpora um traje alienígena parasita, desenvolve poderes aracnídeos e torna-se o Agente Venom. Tá? Aquela apresentaçãozinha básica. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Flash Thompson fora da cartela. Personagem surgiu a primeira vez na revista The Amazing Fantasy, edição de número 15 de 1962. Ele é um personagem muito importante dentro da mitologia do Peter Parker, Homem-Aranha, e ele teve aí uma vida bem extensa, com bastante participação, tanto na vida do Aracnídeo quanto de outros personagens Marvel. E, como não podia deixar de ser diferente, ele também viveu aí junto com o simbionte, né? Um dos simbiontes, como Agente Venom, que é a fase que a gente está abordando nessa figura de ação. Ele vem aí com alguns acessórios, dentre eles são 2 pares de mãos extras, além das mãos que vem com a figura, então ao total são 3 pares de mãos, e a gente tem aqui essa mão com o formato gestual, né, como se ele estivesse pegando para agarrar alguma coisa, tá? Então tem o formato aí como se estivesse assim, né, para pegar algo, formato de garra, né? E tem aí a pintura na parte superior do dorso da mão, né? Essa parte aqui, com essa pintura de branco, tá? Ficou bem legal a pintura, precisa, e também o demão de tinta suficiente. Vem também com esse par de mãos de punho cerrado, né? E aí você tem a mesma pintura no dorso da mão, tá? Pintura branca, também com uma aplicação de tinta suficiente. No caso aqui de punho cerrado, tem também a articulação de dobradiça nela. Deixa eu ver as de garra. Também teria a articulação de dobradiça, e na mesma direção, a direção normal, né? Que normalmente as figuras têm, que seria na horizontal, ok? Vem também com uma head extra, que é essa head aqui com os olhos dele permeados de branco, né? Quer dizer, são a borda branca, mas a borda eu achei muito grossa em comparação com os quadrinhos do Agente Venom, tá? Aí eu não sei se eles quiseram fazer um estilo um pouco diferente, mas
Não chega a ser um demérito para a figura, eu acho que estaria dentro do padrão estar com a borda aqui branca. Se tivesse com a borda, por exemplo, rosa, azul, amarelo, aí fugiria ao padrão do personagem. Agora ela está pintada um pouco mais grossa, né, aqui as bordas, aí vai de gosto de cada um. Quem quiser ser mais fiel aos quadrinhos, eu já estou mencionando essa diferença. Você tem também aí a pistola, uma pistolinha que é apresentada junto com a figura, né? Que tem um detalhamento na escultura que eu acho legalzinha, mas não tem nenhuma aplicação de tinta, só mesmo plástico na cor preta com o detalhamento da escultura, né? Então, até tem um formato meio estranho, né? Eu acho que é para simbolizar aí uma arma mais futurista. Além disso, ele tem aí essa espécie de rifle, né? Como se fosse uma arma tecnológica também. E aí também tem uma escultura legalzinha aqui, né? Que você visualiza os detalhes dessa escultura, mas não tem a aplicação de tinta destacando nada, tá? Mas eu gostei da escultura, achei legalzinha. Essa arma aí, de repente, agrega valor aí à figura, né? Mas a figura em si, que como eu sempre digo, é o mais importante. Vem aí com essa head, que seria a head do Flash Thompson, né? Olha, a minha opinião, e aí apenas a minha opinião, não quer dizer que seja melhor, nem que a minha opinião tem que prevalecer, como de algumas pessoas acham, né? Aí ficam até ofendidas quando você apresenta um argumento ou diz que tem uma opinião diferente. No caso dessa head, eu realmente não gostei muito dela, não que ela esteja feia. Tem um padrão aí de qualidade que a Hasbro tem imprimido nessas heads novas, que eu acho que estão mais próximas aí da realidade e agregam valor à figura. Mas a única coisa que eu não gostei é o tipo de cabelo que eles esculpiram para essa figura, que eu acho que ele tá um cabelo muito volumoso, parecendo que ele fugiu dos anos 70, e não é, né? Ele é um personagem aí mais recente, então deveria ter tido um cabelo menos volumoso aqui, mais curto, e aí seria mais próximo do personagem. Mas não chega a ser feio, tá? Eu só acho que ele fica um pouco fora do que estaria apresentado nos quadrinhos, mas não chega a ser feio, é uma head bem feita. Tem aí o detalhamento que você espera, né, das figuras atuais da Hasbro. Aí tem a pintura dos olhos pintados de forma precisa e correta. Tem aqui a escultura do cabelo, que eu achei muito bem feita, né? E você tem a tonalidade da pele, que eu acho que está bem legal. Aqui uma pintura bem sutil, né, nos lábios, para, digamos assim, destacar a escultura, e aí está bem legal, tá? Então eu achei que, fora a questão do cabelo, a head está muito bem feita. Aí você vem aqui para a espécie de armadura, né, do simbionte, e você vê uma armadura com um detalhamento bem legal, tá? Essa ombreira aqui que tem essa espécie de espetos, né, e tá tudo na cor preta. Aí você tem a pintura de branco, que eu acho que está com uma aplicação de tinta bem legal, muito precisa, e também a demão de tinta tá suficiente, então você não tem aquela falha da maioria das figuras que tem essa mistura de cor preta e cor branca, onde a tinta branca normalmente tem uma parte um pouco mais fina, né, da demão de tinta, e aí você vê a cor da figura preta embaixo, tá? Você continua vendo algum detalhamento aqui, ó, nas costelas, né? Então você vê que tem uma textura aqui, ó, esculpida. Aí você tem essa parte aqui também do cinto, que te dá uma noção tridimensional bem legal, tá? Fivelinha aqui pintada de prateado, tá? Aqui no braço também você vê muita escultura, tem essas espécies de espetos aqui no antebraço, ó. Aqui é a parte tanto do ombro quanto aqui do braço. Aí você tem essa parte aqui branca, também pintada de forma correta, precisa, a aplicação de tinta suficiente. Aí você tem aqui as pernas dele, né, aqui na coxa com um tipo de escultura. E quando chega aqui na panturrilha, você tem aquela espécie de espetos aqui, tá, esculpidos.
então fica uma noção bem legal, tridimensional, né, da figura, tá? Muito legal, tá? E a bota dele que eu acho que tá muito bem feita, tá? Também aqui com uma diferenciação, bastante seções diferentes na roupa. Aqui também você vê essa espécie de listra, né? Aqui, esculpida, tá? E a parte de trás você visualiza que a pintura também aí da aranha, né? Branca, também está muito bem feita, com uma demão de tinta suficiente e também com uma nitidez no processo de pintura que te dá um desenho preciso. Então você vai ter aí uma boa pintura sendo aplicada na figura, o que te valoriza a figura, né? A escultura da figura. Qual foi a coisa que mais me destacou nessa figura? A questão da proporção, ó, do torso, que é essa parte aqui. Eu achei o torso curto, ele deveria ser ligeiramente maior para ficar com uma proporção legal. E aí eu achei que a cabeça do Flash Thompson ficou cabeçuda para esse corpo, entendeu? Então a desproporção do tronco com o tamanho da cabeça, eu achei que não ficou legal. Poderia ter ficado um pouco menor aqui a head e aqui o torso ter sido ligeiramente assim, ó, maior, mais comprido. Então teria ficado mais compatível, mais coerente às proporções do corpo. Mas o restante da figura eu acho fantástica, a escultura e a pintura, tá? Vamos ver então aí a articulação. Com essa head do Flash Thompson, como tem o cabelo aqui atrás na nuca, ele não sobe muito, só sobe isso aqui. Aí para baixo, né, ele encosta o queixo aqui, né, no peito. Aí você tem o giro e tem inclinação, bastante inclinação para os lados, como a gente pode ver, tá? A figura, deixa eu até ver uma coisa aqui. A figura não tem articulação borboleta, não sei porquê. Eu acho que teria ficado legal, tá? Por causa dessa ombreira aqui, não, vai atrapalhar, não sei o quê. Não, a ombreira fica um pouco levantada e você consegue fazer o movimento de 90 graus do braço, tá? E na hora de girar, ela acompanha, então você vai conseguir fazer o giro completo sem problema. Aí tem a articulação do bíceps, né, como é de praxe. A articulação dos cotovelos é dupla e é pinless, né, assim como a articulação dos joelhos também é pinless, tá? Aí aqui nessa mão de segurar as armas, que tem a abertura aqui no meio, ela tem o giro, tá? E tem, deixa eu ver qual é a direção da articulação de dobradiça. A articulação, não dá para ver muito bem, porque essa parte aqui, ó, ela vem mais para cima da mão, então ela esconde um pouco a direção da articulação de dobradiça, mas a articulação no caso dessa mão aqui, ó, é na vertical, tá vendo? É nesse ângulo aqui, para segurar as armas de forma mais eficiente, entendeu? Deixa eu ver a outra mão se também é nessa mesma direção também, ó. Também como é a arma de segurar a arma, é a mão de segurar a arma, aí você tem um movimento na vertical, tá vendo? Nessa direção. Bom, aqui no abdômen, né, no tronco, você tem aqui na altura do diafragma aquela articulação que você já está acostumado, né? Que tem um pouco de movimento aí para trás, não grande coisa. Aí para frente eu acho que o ângulo é maior, tá? Para os lados ele tem uma boa inclinação para os lados e tem o giro, tá? Na cintura não identifiquei nenhum movimento, então não tem articulação. Achei que isso tira um pouco a habilidade de poses da figura, né? A capacidade de pose. Eu acho que poderia ter tido uma articulação como aquelas das figuras do Homem-Aranha na cintura, que desse mais um ângulo para trás e para frente, né? E para os lados, e também girasse, mas infelizmente não temos, tá? Bom, aqui na conexão da perna com o quadril, não tem também aquela tecnologia de puxar para baixo para aumentar o ângulo, só que eu acho que aqui nem precisa, tá? Aí ele chuta aí esse ângulo aqui, que eu acho suficiente.
Para trás ele não articula nada, porque a escultura traseira não permite. Aqui no meio das listras você tem a articulação estilo corte da coxa, então gira 360. A articulação dos joelhos é dupla, né? E aí você tem um bom ângulo de movimento, excelente ângulo, não é nem bom, é um excelente ângulo, porque você vê que a panturrilha encosta aqui na coxa, tá? Aí aqui na canela, deixa eu ver se ele tem articulação. Não tem articulação na canela, achei que poderia ter tido, teria ficado legal. Aí aqui no tornozelo, por causa da escultura aqui, ó, dessa espécie de parte que tem na bota, ó, aqui, você vai limitar um pouco o movimento da articulação do tornozelo, mas eu acho que ela desce o suficiente, tá vendo, para baixo. Aí para cima, eu acho que restringe mais, então só vai isso aqui, tá? E você tem aquele jogo lateral para você fazer as poses com as pernas. Deixa eu ver se ele gira aqui na articulação do tornozelo. Não gira, tá? Então só mesmo gira aqui na coxa, na articulação corte da coxa, tá? Deixa eu trocar aqui a head pra gente ver como é que fica com a head, com aqueles olhões. Que eu achei que essa head aí fica mais proporcional à figura. Bom, a conexão tá bem pior no caso dessa head. Fica bem difícil de colocar. Então tá aí a head mais difícil de colocar, que obviamente o buraco é mais justo, né? E aí para subir, tá? Ele sobe esse tanto, aí para baixo ele encosta o queixo no peito, tem o giro e a inclinação para os lados, tem o mesmo ângulo aí, um bom ângulo, como é a head do Flash Thompson, tá? As mãos agora, deixa eu ver se eu troco aí, a mãozinha que eu vou trocar é a mão direita, a conexão sai sem dificuldade. E para você conectar a outra também não tem nenhum mistério, tá? E aí, como eu falei, as articulações são normais. Deixa eu só botar aqui, eu deixar na mão esquerda mesmo, para não ter que trocar a mão. Como é que fica a questão das armas nas mãos, né? Se a conexão fica legal. Bom, pelo menos a pistola não identifiquei problema, tá? Você conecta na mão dele, que tem aquele formato para você segurar a arma, a pistola fica justa, dá para você fazer aí as posezinhas que você quer, tá? E agora deixa eu botar a outra, que é o trabucão, né? Tem sempre que ter uma arma dessa trabuco com o Agente Venom. Também entra sem dificuldade, e aí você consegue fazer as poses, ela fica bem justa, você consegue fazer o ângulo que você quiser. Uma coisa que eu percebi, que eu tinha esquecido de mencionar no review, é que aqui, ó, o coldre da arma que fica na perna esquerda, você consegue colocar a arminha aqui. Esqueci desse detalhe. A figura do Agente Venom tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,3 polegadas. Comparando a escala com um colega de Wave, que seria o Spider-Boy, e com o Homem-Aranha de Renove Seus Votos. Bom, pessoal, a avaliação que eu dou aí para essa figura do Agente Venom seria aí nota 8,5. No caso eu não dei nota 10, porque obviamente além da questão positiva, né, da escultura e da pintura serem muito bons, a questão da proporção aqui do tronco eu achei que deveria ter sido um pouco maior, e a head do Flash Thompson eu achei que deveria ter sido um pouquinho menor, além da escultura do cabelo, para ficar mais precisa aos quadrinhos, deveria ter tido aí uma escultura diferenciada, tá? Mas fora isso, eu gostei bastante da figura. Também achei que a articulação da cintura estava faltando, tá? Poderia ter tido também, por causa desse tipo de construção dessa figura, ter uma articulação estilo corte na canela, tá?
teria dado uma capacidade de poses maior a essa figura. Mas é uma figura legal, quem tem aí coleção do Aranha com certeza vai querer pegar para poder fazer aí a seu set de personagens, né? E você já está encontrando aí no mercado nacional, mas você também pode comprar aí importado, caso você encontre um preço melhor, né? Eu peguei a minha na Amazon do Brasil, tá? Não foi a Amazon do Brasil importando da Amazon americana, ele estava fazendo isso, mas aí quando chegou aqui no Brasil, ele passou a vender. E comprei naquele preço que eles estavam colocando promocional. Se você tem um cupom de desconto, acaba saindo bem baratinho, né? Quer dizer, barato pro padrão que tá as figuras hoje em dia, porque as figuras não estão baratas, né? É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito. De dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você achou dessa figura do Agente Venom e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.